Fala, gente, tudo bem? Eu espero que tudo esteja bem com você nesse momento. Eu espero que você esteja em paz e que a paz do Senhor chegue na sua casa, na sua vida. Eu espero que você esteja com saúde. Mês de fevereiro, chegou um novo mês e eu quero adiantar para você, em nome de Jesus, que em fevereiro, mais uma vez, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Quer evangelizar comigo? Compartilhe esse vídeo. Antes da mensagem, eu tenho mais um recado especial para você. Me siga no Instagram, não deixe também de deixar o seu like nesse vídeo, nessa mensagem, comente e compartilhe com alguém que ainda não conhece a Jesus. Evangelize comigo, ganhe almas comigo e o seu galardão é certo no céu. Um homem chamado Jairo encontra-se com um homem chamado Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 40, 41 e 42, a palavra de Deus diz dessa maneira: Ao voltar, Jesus foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos de idade, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Na mensagem de hoje, vamos refletir a respeito das atitudes de um homem diante do maior homem que já existiu. Mas uma coisa chama a minha atenção, nesse capítulo 8 de Lucas, nós vemos 4 sinais espetaculares realizados por Jesus em esferas e em categorias diferentes. No verso 22 em diante, Jesus acalma o vento e o mar. Já no verso 26, Jesus expulsa os espíritos imundos que se apossaram do corpo de um homem. No versículo 45, Jesus cura a hemorragia de uma mulher. E no versículo 55, na finalização da história que nós começamos a ler, Jesus ressuscita uma adolescente que estava morta. Isso indica que Jesus ele opera no mínimo em 4 esferas diferentes da realidade. Primeiro, que ele demonstra que tem poder sobre o vento e o mar e, portanto, tem poder sobre a natureza. Em segundo lugar, Jesus demonstra nesse capítulo que ele tem poder inclusive sobre os espíritos das trevas. Em terceiro lugar, Jesus quer mostrar que ele tem poder sobre as doenças. E em último lugar, ele quer dizer que tem poder inclusive sobre a morte. Jairo veio até Jesus. Esse é o primeiro fato que chama minha atenção, é a vinda de Jairo. Eu fico imaginando como aquele homem veio até Jesus, que expectativas ele nutria a respeito de Jesus, o que ele tinha ouvido a respeito de Jesus. Eu posso imaginar, e você pode imaginar comigo também, que Jairo veio desesperado. Ele chegou desesperado, mas saiu cheio de esperança. Ele veio andando ou correndo, mas chegou de joelhos se prostrando diante de Jesus. E mais uma vez eu vou enfatizar essa frase: Jairo foi até Jesus. Jairo chegou até Jesus pessoalmente. Jairo poderia ter mandado alguém ir lá até Cristo, dar o recado para ele. Jairo era uma autoridade judaica. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu sou autoridade entre os judeus, então vai até Jesus e diz para ele vir até a minha casa. Eu sou autoridade religiosa. Jairo não fez isso. Ele foi pessoalmente até o Cristo. Ele parou tudo o que estava fazendo e veio se encontrar com Jesus e veio até Jesus. Eu aprendo uma primeira lição com isso. Há muitas pessoas que não têm uma vida de oração, que não gostam de orar, mas querem pedir oração para as outras pessoas. Fazem diferente de Jairo. Ao invés de elas irem pessoalmente a Jesus, elas pedem que alguém faça isso. Eu não estou aqui desqualificando o lindo ministério da intercessão, que sinceramente é um dos mais lindos, um dos mais importantes na Bíblia Sagrada. É você interceder por outra pessoa. Porém, uma coisa eu tenho a dizer para você: oração é relacionamento. Isso quer dizer que o meu relacionamento com Deus não substitui o teu relacionamento com Ele. Isso quer dizer que a minha oração não substitui a tua oração com Ele. Jairo, diferentemente de muitos de nós, não pediu alguém para ir até Jesus. Ele mesmo foi pessoalmente. O caminho para Jesus está aberto. Você não pode viver só de pedir oração para as pessoas. Peça oração para as pessoas, mas ore você também. Deus quer te ouvir também. Deus não quer ouvir só o seu pastor orando por você. Deus não quer ouvir só a sua mãe orando por você. Deus não quer ouvir somente uma pessoa orando por você.
Ele quer ouvir a tua voz. A tua voz não é a minha voz. A tua comunicação não é a minha comunicação. A tua intimidade não é a minha intimidade. As tuas intenções não são as minhas. A tua espiritualidade também não é a minha. Então, faça como Jairo no primeiro momento, vá diretamente a Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que há um único mediador entre Deus e os homens. Sabe o que isso quer dizer na prática? É que você pode ir pessoalmente até Jesus, entrar na sala do seu trono, conversar com Ele, derramar o seu coração e Ele te ouvirá. A não ser que você não acredite nas suas próprias orações, a não ser que você ache que a minha oração vale mais do que a sua, ou que a oração do pastor tem mais poder do que a sua, de maneira nenhuma. A oração do pastor tem poder, mas se você não leva uma vida de oração e de intimidade com Deus, você mesmo, nada feito, nada resolvido. Todas as pessoas deveriam fazer igual Jairo, ir até Jesus. Afinal de contas, esse é o convite da graça. Afinal de contas, essa é a atitude exigida pelo Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei." Você está cansado do fardo do pecado? Você está cansado da própria vida? Você está cansado das pessoas, das coisas que têm acontecido com você? O convite é para você, venha a Jesus. Mas quem era Jairo? Todas as informações que temos a respeito de Jairo constam dos evangelhos e não são informações detalhadas, não é uma biografia. O que sabemos é que Jairo era o principal da sinagoga, era o chefe da sinagoga. A sinagoga era um templo judaico, onde aconteciam as reuniões de adoração, de interpretação da lei e da aplicação da justiça dentro da sociedade judaica. Dessa forma, Jairo ele era o coordenador da sinagoga de Cafarnaum. Ele era o dirigente das reuniões. Jairo era o responsável pela sinagoga naquela cidade. Ele não apenas dirigia o culto, como também interpretava a lei, aplicava a lei, escolhia pessoas para orar, escolhia as pessoas para ler trechos da lei. Portanto, Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo não era uma pessoa desconhecida, era um homem muito bem conhecido. Jairo era o mestre da lei. Jairo era um fariseu. Portanto, Jairo era um homem extremamente religioso. E a segunda atitude dele, relatada na história, é que ele prostrou-se. Ele se ajoelhou literalmente com o rosto em terra, reconhecendo que Jesus podia dar a ele a solução para o seu problema. Você não tem ideia o quão humilhante isso era para um chefe de sinagoga. Não era um leproso que tinha se ajoelhado ali, como nos evangelhos nós temos esse relato. Não era uma pessoa desconhecida, não era alguém que estava extremamente doente, que estava se ajoelhando diante de Jesus. Não era um mendigo, era um homem extremamente influente. Era um religioso que desceu de sua posição social, desceu de sua posição religiosa e se curvou diante de Jesus. Eu fico imaginando a que humilhação aquele homem se submeteu, porque ele não era apenas um homem influente e religioso em Cafarnaum, não. Ele pertencia a um grupo de pessoas que eram inimigas de Jesus. Você já imaginou um inimigo se curvando diante de você? É muita humilhação. E Jairo se humilhou literalmente com o rosto em pó, reconhecendo que Jesus podia lhe dar aquilo que a sua religião não podia lhe dar. Eu quero tocar nesse ponto com você, porque você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ter muitas coisas que lhe dão conforto, bem-estar, realização. Você pode ser uma pessoa que tem uma religião, que tenha cargos na sua religião, que exerce algum tipo de serviço na sua igreja. Eu quero dizer para você que isso não basta. Se bastasse, aquele homem não tinha se curvado diante de Jesus. Se religião resolvesse o seu problema com Deus, aquele homem não tinha se humilhado reconhecendo que Jesus era o Cristo. Sabe por que ele fez aquilo? Porque quando ele mais precisou, a medicina não pôde resolver o problema dele. Quando ele mais precisou, a religião não pôde resolver o problema dele. Ele veio em direção daquele que pode resolver todos os problemas que a religião não resolve, que a medicina não resolve, que o prestígio social não resolve, que pertencer a algum grupo, alguma elite social não resolve. Jesus Cristo resolve todos os problemas que ninguém pode resolver. É por isso que ele veio até Jesus. O que adianta você ser uma pessoa religiosa? O que adianta você querer honrar a tradição dos teus pais, da tua família, não se desvinculando de um sistema tradicional e religioso e na verdade você não tem a Cristo? O que adianta você
você ter cargos e brigar por eles na igreja, se você não tem intimidade com Cristo, se você não vai até Cristo, se quando você mais precisa, essa posição não te resolve, essa posição não resolve o teu problema, essa religião não resolve a dor da tua alma, o quão despedaçado está o teu coração. Pois saiba de uma coisa, aquilo que a tua religião não pode fazer, aquilo que a tua tradição religiosa não pode fazer, aquilo que o teu cargo na igreja não consegue fazer, Jesus consegue. Só Ele pode oferecer cura que a religião não oferece. Só Ele pode devolver a vida que a religião não oferece. Às vezes até mata. Só Ele pode ressuscitar. Só Ele pode devolver a vida. Esse deve ser um dos primeiros motivos para você vir até Jesus, porque Ele devolve esperança, Ele devolve vida e faz você voltar a sonhar novamente. Eu fico imaginando na situação financeira daquele homem. Pela posição que ocupava, evidentemente não era uma pessoa de poucas condições financeiras. Ele tinha muito do que podia lhe dar conforto, do que podia realizar os seus sonhos e trazer conforto e realização para sua família também. Mas eu aprendo com isso que o homem pode ter tudo. Se ele não tiver Jesus, nada resolvido. Ele pode ter boa influência social, ele pode ter uma boa religião, ele pode ser um homem extremamente honesto, uma mulher extremamente reconhecida como virtuosa na sociedade, mas se não tiver Jesus, quem é que vai socorrer quando você mais precisar? No dia do aperto, quem é que vai te socorrer? No dia do aperto, vai ter dia de aperto em que o dinheiro não vai poder te socorrer. Vai ter dia de aperto em que os milhares de seguidores nas redes sociais não vão resolver o teu problema. Vai ter dia de aperto em que as angústias que você vai sentir serão tão fortes que a tua influência não vai resolver. É aí que entra Jesus. Jesus entra como aquele que pode resolver problemas que ninguém mais resolve, problemas que o médico não resolve. Você pode ter tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Jesus é capaz de te devolver vida e Jesus é capaz de te religar com Deus, o nosso Senhor. Você conhece alguma pessoa extremamente orgulhosa, que não se humilha para ninguém, que não pede perdão para ninguém, que vive pisando em cima dos outros? Eu vou melhorar essa pergunta. Você é essa pessoa? Você é alguém que não pede perdão para ninguém? Você é alguém que quer sempre lucrar a todo custo, não se rebaixa para ninguém, não reconhece a autoridade de ninguém, não baixa a crista para ninguém? Você é essa pessoa assim, orgulhosa, pedante? Eu tenho uma péssima notícia para você. No dia em que você mais precisar, o teu orgulho não poderá te socorrer. No dia em que você estiver mais necessitado, tudo que você tem, tudo que você é, não vai te socorrer. Há pessoas que se humilham voluntariamente, mas há pessoas que, de acordo com as circunstâncias, são pressionadas para se humilhar. E humilhar não é uma coisa feia. A humilhação, aliás, a auto-humilhação não é uma coisa feia. Feio é alguém te humilhar, mas você se humilhar no Evangelho é ato de glória. Mateus capítulo 23, Jesus disse que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta, que levanta a crista, que quer ser mais do que todo mundo, a esses Deus rebaixa, Deus pisa, Deus coloca lá embaixo. Agora, a terceira atitude de Jairo é muito interessante. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, Jairo foi pessoalmente até Jesus e não mandou ninguém. Em segundo lugar, ele se curvou diante de Cristo, ele se prostrou, reconhecendo que ali estava o Senhor. Em terceiro lugar, Jairo rogou para que Jesus entrasse na sua casa. É interessante quando Jesus entra na nossa casa. É interessante que nos evangelhos, toda vez que Jesus entrava na casa de alguém, algo de importante acontecia. Jesus entrou na casa de um fariseu e na casa dele ele curou um homem que vivia inchado. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e curou ela da febre. Jesus entrou na casa de Marta e mostrou a Marta que Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir a sua palavra. Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse a ele: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. E é por isso que Jairo convidou Jesus para ir até a casa dele, porque quando Jesus entra na nossa casa, alguma coisa acontece, uma habitação diferente é real a partir daquele momento. Quando Jesus entra na nossa casa, ele preenche todos os espaços, e agora eu não quero mais falar de casa como um ambiente físico, eu quero falar da casa que é o seu coração.
Sim, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele faz morada em nós. Isso quer dizer que o seu corpo é uma casa, é um templo onde Deus habita, onde Deus faz morada. Em outras palavras, eu quero dizer que você é um privilegiado, porque o Espírito Santo escolheu habitar em você, apesar do que você é. Eu sei que você é fraco, eu sei que você peca também, eu sei que você se esforça para ser uma pessoa melhor, mas nem sempre você consegue. Eu sei que você é pó e cinza, mas, querido, Deus escolheu habitar em você. Deus escolheu, pelo Espírito Santo, habitar no seu corpo fraquinho, que adoece, que às vezes te dá problema, que se cansa, que dorme, que tem necessidades fisiológicas. Deus escolheu habitar nesse corpo. Amigo, Jesus já entrou na sua casa, Jesus já habita na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas que levam uma vida toda desorganizada, uma vida sem sentido, levam uma vida ao vento, não tem propósito, não tem direção, porque Deus ainda não habitou nessa casa. Você leva uma vida vazia, sem propósito, sem direção. Receba Jesus no seu coração nesse momento. Jesus quer fazer morada na sua vida. Jesus não escolheu um palácio para morar, Ele escolheu o teu coração. Receba Jesus, porque a chave que abre a porta da tua casa, que é a tua vida, está nas tuas mãos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, verso 23, Jesus dizendo: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu e meu Pai faremos nele morada. Deus está batendo na porta do seu coração agora. Por que você não convida Jesus para entrar na sua casa? Será que Jesus é uma visita tão inconveniente que você sequer abre a porta da sua vida para Ele entrar? Eu tenho certeza que se você for fazer uma lista de pessoas que você não quer para entrar na sua casa física, muitas pessoas não entrariam. Quem seriam as pessoas que não entrariam na sua casa? Eu acho que pessoas invejosas, você não queria que entrasse na sua casa. Você não queria que entrasse na sua casa pessoas interesseiras. Você não queria que entrasse na sua casa um criminoso que viesse furtar aquilo que você tem. Eu tenho certeza que você não queria que essas pessoas entrassem na sua casa. Jesus é isso? Jesus é inconveniente? Jesus é interesseiro? Jesus é invejoso? Jesus é um criminoso a ponto de você bater a porta na cara dele? Reflita nessa mensagem dura, mas necessária. Não bata a porta para Jesus, não feche a porta para Jesus, abre a porta do seu coração que Ele quer entrar. Eu garanto a você que se você abrir a porta da sua vida para Jesus entrar, a sua vida vai ser completamente diferente. A mudança começa instantaneamente, é automático. Abriu a porta para Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. E quando nós chegamos no final dessa história que nós começamos a ler, 3 coisas espetaculares acontecem. Ao som da voz de Jesus, o espírito daquela garota entra no corpo dela. Primeira ação. Segunda ação, ao som da voz de Jesus, ela se levanta. Terceira ação, ao som da voz de Jesus, ela ressuscita, volta à vida. Eu quero que você entenda, querido que me assiste, querido que ouve essa mensagem, é que religião nenhuma pode fazer essas 3 coisas. A religião nunca vai fazer o Espírito voltar para você. Eu falo do Espírito de Deus mesmo. A religião nunca vai dar a você essa segunda ação. Não vai fazer você se levantar. Enquanto você estiver apegado à religião, você continuará no chão, caído, sem Deus, sem esperança, sem o Espírito. Em terceiro lugar, enquanto você se apegar à religiosidade morta, longe de Cristo, longe do sentido do Evangelho, você não terá vida, porque o único que pode devolver vida chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou, declarando: eu sou o autor da vida, todo poder me é dado nos céus e na terra. E essa mensagem traz mais uma reflexão importante para mim, e eu quero te fazer uma pergunta só. O que você, como pai, é capaz de fazer pela sua filha? E o que você, como mãe, é capaz de fazer pelo seu filho? Jairo, nós já sabemos o que ele foi capaz de fazer pela sua filha. Você me responderia dizendo: por causa dos meus filhos eu sou capaz de fazer tudo. Para vê-los felizes eu sou capaz de pagar uma faculdade caríssima para que eles se formem e se tornem boas pessoas, bons profissionais. Você poderia dizer: por causa dos meus filhos eu sou capaz de comprar um apartamento caro. Você diria mais: por causa da minha filha, por causa do meu filho eu sou capaz de comprar um iPhone caro para vê-lo feliz. E você acha que isso aí é tudo?
Eu lamento dizer para você, se você acha que fazer tudo isso pelos seus filhos é tudo, eu quero que você volte a ler a história de Jairo e aprenda com esse homem o que é fazer tudo por causa de uma filha. Sabe o que Jairo fez? Jairo levou Jesus até a sua filha. Isso é tudo. Tudo para um pai não é comprar o que o filho quer. Tudo para uma mãe não é comprar aquela roupa de grife cara. Se você como pai, se você como mãe não for capaz de levar Jesus até os seus filhos, você falhou na sua missão. A principal missão de um pai é levar Jesus até os seus filhos. É por isso que tem muitos adolescentes tristes, muitos jovens angustiados, que não sabem o porquê, mas vivem tristes, sem sentidos, porque não têm a Jesus. Tem um conforto que muitos não tiveram no passado. Tem uma facilidade, uma acessibilidade que muitas pessoas não tiveram. Tem muitas coisas a escolher, tem condição financeira melhor, mas não tem sentido na vida, não tem sentido desistir, porque não tem Jesus. E você como pai, se não for capaz de levar Jesus aos seus filhos, você falhou gravemente na sua missão. Leve Jesus aos seus filhos, ensinando eles a orar. Leve Jesus aos seus filhos, ensinando eles a amar a palavra de Deus de todo o coração, de toda a mente, de todas as forças. Ensine os seus filhos a amarem a igreja. Leve os seus filhos à igreja. Leve os seus filhos para a presença de Deus. É sua função, é sua missão. Eu vou finalizar essa mensagem. Eu acho que a melhor conclusão de toda essa história é esta. Para a pessoa que vem a Jesus, um dia Jesus voltará para essa pessoa. Para a pessoa que se prostra diante de Jesus e se humilha diante dele, um dia será exaltado por ele. Para a pessoa que roga a Jesus e que fala com ele, que clama pelo seu nome, um dia será ouvido por ele. E para a pessoa que abriu a porta do coração para Jesus e convidou ele para entrar, um dia essa pessoa ouvirá Jesus dizendo: entre nos céus pela porta. Se essa mensagem abençoa você, que ainda não aceitou a Cristo e que ainda não reconhece como seu Salvador, aceite Jesus agora e convide Ele para entrar na sua casa. E você que já é crente em Jesus, um Filho de Deus, e foi edificado por essa mensagem, mas precisa de uma oração, eu vou orar por esses dois tipos de pessoas. Ore comigo. Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, dois tipos de pessoas ou vários tipos de pessoas. Um, Senhor, não conhece o Teu nome ainda. Um não conhece ainda a Tua salvação. Ouviu essa mensagem, de repente se sentiu tocada pela compreensão que essa mensagem gerou. Meu Deus, se tem alguém nesse momento te confessando como Senhor e Salvador e reconhecendo que Tu és Deus que perdoa pecado, Senhor, perdoa essa pessoa. Aceita de volta como filho amado. Escreve o seu nome no livro da vida. E para essa pessoa, Jesus, que já te conhece, mas que anda triste, que anda desanimado, Senhor, renova as esperanças, porque quem chega diante do Senhor com desespero sai com esperança. Aliás, fica com esperança, Senhor. Devolve esperança, sentido, vida, vitalidade, movimento, fé. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. E se essa mensagem edificou você e você sentiu o desejo de evangelizar comigo, de ganhar almas comigo, compartilhe com alguém que não conhece a Jesus e até mesmo com alguém da sua igreja. Compartilhe nos grupos de WhatsApp. Não se esqueça, deixe o seu joinha, escreva nos comentários o que você achou dessa mensagem, o quanto ela falou com você. E Deus te abençoe. Me siga no Instagram, que todos os dias nós temos uma mensagem para edificar a sua vida. Quarta-feira, na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, eu espero por você aqui no meu canal para entregar mais uma mensagem para abençoar a sua vida.